Zoom. Bom dia, pessoal. Essa aqui é a aula 7ª da nossa disciplina de ética, Ética das Consequências 1. Então, a gente viu origens da moralidade, origens da ética, e agora o que nós estamos fazendo? Vamos começar as éticas especiais, se é que a gente pode dizer assim, os paradigmas éticos, ou as escolas éticas, né? Os vários modos de fazer filosofia moral. Né? A gente vai começar com a ética das consequências, depois vem a ética das virtudes, a ética do discurso, tá? E por aí vai, né? A ética do dever, mas nós estamos começando com a ética das consequências. Por que a ética das consequências? Por várias razões, mas a primeira delas é que a ação humana, e a ética diz respeito à ação humana, ela produz um certo estado de coisas no mundo, né? Ela produz um resultado, ela altera o mundo, agir é alterar o mundo. E um dos modos mais óbvios, né, que o ser humano tem para agir é que o estado de coisas que ele vai provocar no mundo é um estado de coisas desejável. Então surge toda uma visão da vida moral, né, ou seja, uma ética, que vai dizer, não, o que interessa mesmo numa ação não é conformidade com uma norma, não é a expressão de uma virtude. O que interessa é o resultado que ela produz no mundo. E isso, né, ficou conhecido como ética das consequências ou consequencialismo. A versão mais famosa que vocês conhecem é o utilitarismo. Né? Mas aqui eu vou trabalhar a ética das consequências, então, como um guarda-chuva geral, para dois tipos de ética. Né? A ética do poder, nós vamos trabalhar Maquiavel. Maquiavel, todo mundo atribui a ele a ideia que os fins justificam os meios. O conceito é dele, mas não a frase, né? A frase dele é que os resultados justificam as ações. E depois nós vamos ver o utilitarismo, né? A máxima felicidade para o maior número, também justificando, né, as ações pelos seus resultados. Vamos começar ali, né? Tenho ali uma frasezinha em latim, né? Nós, no direito, né, nós gostamos do latim, embora não saibamos latim. E ali a frasezinha, né, um ditado romano que dizia o seguinte: salus publica maxima lex est. Né? Até para nós que não sabemos latim, a tradução é bastante óbvia. Né? A salvação pública é a lei suprema. Tá? Então, isso aqui também era algo colocado diante de uma circunstância excepcional em que se colocava, por exemplo, um magistrado de exceção como ditador. Né? Você suspende o direito. Suspende o direito e o ditador pode fazer o que for necessário para debelar o problema para o qual ele foi instituído. Né? E aí, qual é o princípio que rege a ação do ditador? A salvação pública é a lei suprema. Tá? Ele pode operar confiscos, pode ter que executar alguns cidadãos, pode fazer a guerra, ok? Tudo para alcançar um resultado. Qual é o resultado? A salvação pública. Depois tem uma frase do Nietzsche que nos alerta. Ele diz assim: quem luta contra monstros deve cuidar para que, ao fazê-lo, não se transforme ele mesmo em monstro. Ou seja, diante da necessidade, né, de, por exemplo, usar meios violentos para combater o mal, né, tem que cuidar que a própria pessoa, né, que se engaja nesse processo de luta contra o mal, ao utilizar todos os meios para obter o resultado, a saber, derrotar o mal, ela mesma não se torne má, né? Tá? Então, que com o pretexto de debelar ou destruir ou combater os monstros, que o próprio agente não se torne um monstro. Tá? A gente sempre menciona, né, que quando os americanos começaram a torturar pessoas com o ato patriótico, né, a lei patriótica, ou seja, você podia utilizar meios, digamos assim, extraordinários em interrogatórios, o que equivalia praticamente à tortura. Alguns disseram, olha, o Bin Laden venceu a guerra, né? Setembro, né, de 2001, 11 de setembro. Por quê? Porque o Bin Laden também faz isso. Né? Ele utiliza as pessoas como meios, utilizações imorais, matar civis, matar inocentes, para obter os seus fins.
a instituir um califado islâmico mundial, ou simplesmente produzir o caos entre os seus inimigos. E agora, né, os americanos, ao combater o Bin Laden, estavam utilizando o mesmo tipo de lógica, né? Que assim como o Bin Laden matava inocentes para alcançar os seus resultados, os americanos agora estariam, né, torturando para obter os seus resultados. Tanto um como o outro, as ações deles podem ser pensadas a partir dessa visão da ética das consequências, tá bem? Então, qual é o princípio da ética das consequências? Ali, né, no início, na página 1, e o princípio é o seguinte: a correção de uma ação depende das suas consequências ou do seu resultado, ou seja, do estado de coisas que decorre da ação. A ação é boa se ela produzir o resultado almejado. A ação é má se ela produzir um resultado indesejado. E aí qualquer tipo de ação, se para alcançar um resultado, né, é necessário utilizar meios imorais, como mentir, furtar, em alguns casos extremos matar. Bom, o resultado justifica a ação. As principais correntes, como foi mencionado, é a ética do poder, principalmente Maquiavel, né, e a ética da utilidade, utilitarismo. Lembram, né, que o Maquiavel deu origem a toda uma forma de pensamento ético-político chamado de razão de Estado. Ou seja, né, se o Estado, para alcançar os seus objetivos, principalmente para a sua conservação, para a derrota dos seus inimigos, necessitar utilizar meios imorais, né, e meios ilegais, meios fora do direito, isso é justificável, tá bem? O Weber já alertava a nós para o seguinte, e daí o apelo da ética das consequências, né? Ele dizia o seguinte: a nenhuma ética é dado ignorar o seguinte ponto: ao alcançar fins bons, vemos-nos com frequência compelidos a recorrer a meios maus, ou pelo menos perigosos. E nenhuma ética pode dizer-nos a que momento, em que medida um fim moralmente bom justifica os meios. Um amigo faz uma janta, tá? Mas a janta está ruim. E ele pergunta como é que a janta está. O que você vai dizer? Você vai utilizar o meio mal, que é mentir, para obter um fim bom, que é o contentamento do teu amigo, ou não? Quantas vezes na vida a gente faz esse tipo de... A gente é colocado diante desse tipo de dilema. Aqui, num exemplo prosaico, mas às vezes em questões mais importantes, né? E ele diz assim, nenhuma ética pode dizer a priori, tá? Qual é o fim moralmente bom que justifica os meios? Tá? Até que ponto, né, eu posso utilizar, em que circunstância eu posso usar meios maus? Por um amigo eu posso mentir ou não? E Weber chamava isso de ética da responsabilidade. Tá? O político, dentro da lógica da ética do poder, né, ele dizia, olha, o político é esse que adota uma ética das consequências. Ele chamava de ética da responsabilidade. Ele diz, o governante ele tem que responder pelos fins. A gente não quer saber como ele alcança os fins. Tá? O importante é que ele obtenha os resultados. Tá? Então, isso dentro de uma lógica, né, da ação do Estado, para o qual do qual há uma expectativa que ele obtenha, que seja efetivo na busca de resultados, é complicado. Teve um presidente no Brasil que disse o seguinte, diante da necessidade de desvalorização da moeda, quando perguntaram para ele pela manhã, vai haver uma desvalorização do real? Ele disse, não vai haver. De tarde houve uma desvalorização. Aí todo mundo foi cobrar dele. Por que você mentiu? E ele diz, cara, se eu tivesse sido dito a verdade, o câmbio teria sido derrubado. E ele citou o Weber. Tá? Ele disse assim, o Weber falava em ética da responsabilidade. O governante é responsável, tá, pelo país, né, pelo Estado, pela comunidade política. Então, às vezes, ele tem que utilizar meios maus para obter os fins bons. Aqui, tá, para não permitir que o câmbio derretesse, eu menti. Então, essa é um pouco
o que queria dizer o Weber, né? E aqui tem uma outra, uma corrente de pensamento que vocês todos conhecem, né? O Law of Economics, que um pai fundador dela, o Richard Posner, né? Ele dizia o seguinte, né? Um jurista americano: todas as pessoas são maximizadores racionais das suas satisfações em todas as atividades que implicam uma escolha. Ou seja, as pessoas querem estar satisfeitas, elas querem obter um resultado. Para elas não importa muito o meio que seja utilizado. Por isso ele mesmo dizia assim, entre um juiz e um ladrão, não há, e ele é um juiz federal, né, não há nenhuma diferença. Ambos querem uma satisfação. Né? Não há uma diferença nos fins. Eles só buscam essa satisfação por meios diferentes. Um trabalhando dentro do direito, até aplicando o direito, recebendo seu salário, e o outro violando a propriedade das pessoas. Mas ambos querem a satisfação. Tá? Então, essa é um pouco a visão de ser humano, né? Que essa ética das consequências, ela pressupõe. Ela pressupõe que nós somos completamente autointeressados e estamos dispostos a utilizar os meios para realizar esse interesse, tá? Quaisquer que sejam. E ele diz assim, o homo economicus, lembram, né? Isso é um tipo ideal da ciência econômica, né? O indivíduo que calcula meios para alcançar os seus fins, né? Calcula os meios mais eficazes para obter os seus fins. O homo economicus não é como se supõe vulgarmente, diz o Posner, uma pessoa levada por incentivos exclusivamente pecuniários. O homo economicus não é alguém que quer maximizar a sua quantidade de dinheiro, mas sim uma pessoa cujo comportamento é totalmente determinado por incentivos. Não são incentivos exclusivamente pecuniários. Pode ser que ele queira ficar dormindo, tá? Ou seja, o seu bem-estar, o seu descanso seja um incentivo para ele. Mas ele conclui dizendo, né? Sua racionalidade não é diferente daquela de uma pomba ou de um rato. Tanto a pomba ou um rato não estão preocupados com a qualidade moral das suas ações. O rato quer pegar o queijo, a pomba quer comer o milho, tá? E ela sempre, tanto um como o outro, determinam quais são os meios mais eficazes para alcançar esse fim. O ser humano é idêntico. E agora nós entramos na ética do poder. E vamos para a próxima página. Há um caso aqui, né, que o Tito Livio narra para nós, que é o seguinte. É um caso da história de Roma. Eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo dessa ética do poder. Tá? Na guerra contra os samnitas, o exército romano fica encurralado no desfiladeiro das Forcas Caldinas em 321 AC, à mercê dos seus inimigos. O exército romano fica encurralado no desfiladeiro. Os samnitas, né, os habitantes do Samnio, fecham a entrada, fecham a saída, né, e ficam em cima do desfiladeiro e podem matar todo mundo a flechadas. Okay? Ou seja, o exército está completamente vulnerável. Sem saber o que fazer diante de uma situação tão favorável, os samnitas decidiram consultar Herêncio Pôncio, político de vasta experiência, que era pai do general deles naquela ocasião, que afirmou: é preciso deixar os romanos saírem intactos o mais cedo possível. Cara, eles acharam muito estranho. Cara, os romanos estão à nossa disposição, estão à nossa mercê. Podemos fazer o que nós queremos com eles. Por que nós vamos deixar eles ir embora? Esse conselho foi desprezado e mandaram novamente o emissário Herêncio, que disse, entenderam, né? Eles estão lá no acampamento militar, no desfiladeiro, e mandam no Samnio consultar o Herêncio. Tá? Então mandaram um mensageiro e o Herêncio falou, deixe os romanos irem embora. E quando eles ficaram satisfeitos, né, com esse conselho e foram perguntar novamente a Herêncio, o Herêncio agora deu uma resposta contrária. Ele diz, é preciso trucidar os romanos até o último soldado. Diante de conselhos tão contraditórios, poupar todos os romanos e matar todos os romanos, chamaram o próprio Herêncio ao acampamento.
Tá? Ele fala assim, não, será que o cara... Inclusive, o filho dele achou que o pai estava senil, o general. Então, como é que o pai pode dar dois conselhos tão contraditórios? Mas aí o Herêncio disse o seguinte, meu primeiro conselho, que acredito ser o melhor, que é poupar os romanos, né, deixar eles saírem, né, ir embora livremente, asseguraria para sempre, através de tão grande benefício, a paz e a amizade de uma nação poderosa. Roma já estava se destacando, né, os samnitas são seus vizinhos na Itália, né, e Roma já estava se destacando na Península Itálica, e ele diz assim, olha, eles vão ficar gratos conosco se, diante de uma vantagem tão evidente, eles abrirem mão dessa vantagem para fazer um tratado de paz conosco. O segundo conselho, trucidar todos, matar todos, né, afastaria a guerra por muitas gerações, pois Roma levaria muito tempo para recompor suas forças após a perda do seu exército. Então, essas duas ações, que parecem que são absolutamente contrárias, poupar o exército e matar, destruir o exército, ambas são vantajosas para nós. Tá? E é isso que vocês têm que pensar, né? No resultado. E qual é o resultado? Tá? A vantagem para a cidade de Sâmio. Seufira e outros chefes procuraram saber perdão, né? Tem um porquê ali excessivo, né? O que aconteceria se adotasse um meio termo? Isto é, deixar os romanos partirem incólumes, depois de impor-lhes condições conforme o direito da guerra sobre um povo vencido. O que seria, né, isso? Simplesmente, eles queriam um meio termo. Queriam fazer um corredor polonês, queriam humilhar os romanos, né, que era algo que se fazia com o exército vencido, e impor condições duras da paz, né? Ou seja, extremamente onerosas para os romanos. E falaram, isso que a gente preferia, esse meio termo. E aí o Herêncio respondeu, essa decisão é daquelas que não fazem amigos nem eliminam inimigos. Deixar que os romanos voltem em paz faria deles amigos. Trucidar o exército, óbvio, eliminaria os inimigos. Mas a decisão meio termo de vocês, ficar em cima do muro, é uma péssima decisão. Ela não faz amigo nem elimina inimigo. Por quê? Se deixais esses homens com vida depois de os terdes humilhado com a desonra, a nação romana é tal que não ficará em paz. Porque eles vão procurar um pretexto para fazer a guerra. Viverá sempre em seu coração a lembrança do ultraje que sofreram. E enquanto não vos tiver castigado, ela não ficará tranquila. Não deu outra, né? Os romanos chegaram já em Roma sendo vaiados, né, o exército, por ter aceitado sofrer essa humilhação. E, claro, procuraram um pretexto e foram lá e destruíram os samnitas, né? Ok? Mas o meu ponto é aqui provar, né, exemplificar uma visão consequencialista, a saber, tá? A qualidade moral de uma ação, ou melhor, a correção de uma ação, ela se mede a partir do seu resultado. O resultado aqui era dois. Era fazer um amigo ou eliminar um inimigo. E o que eles fizeram? Tá? A ação que eles tomaram era de manter um inimigo. No fundo, foi isso que eles fizeram, porque os romanos saem, né, do desfiladeiro não como amigos, mas saem como inimigos. E, claro, acabaram se vingando. Tá bem? Então, aqui, essa, inclusive, é uma história, tá, do Tito Livio que é narrada por Maquiavel no seu comentário A Primeira Década de Tito Livio, né, como exemplo de que você deve tomar decisões extremas e nunca se contentar com meias medidas. O realismo político. Tá? Então, aqui uma frase do Maquiavel, do Príncipe, né? Sendo a minha intenção, Maquiavel, escrever coisa útil a quem escute, né, parecia-me mais convincente ir direto à verdade efetiva da coisa, do que a imaginação dessa. Verità effettuale della cosa, como ele vai dizer em italiano. Tá? Olha, eu estou escrevendo aqui para um príncipe que quer aprender a governar. Eu não vou falar de reinos imaginários, né?
Eu vou falar de como o mundo funciona. E ele continua. E muitos se imaginaram repúblicas e principados que nunca foram vistos, nem conhecidos de verdade, onde todos querem o bem comum, onde a honestidade é total, tá? Onde os seres humanos não são ambiciosos, okay? Não são autointeressados. E ele continua, porque há tanta diferença entre como se vive e como se deveria viver. Como é que nós deveríamos viver? Com respeito às outras pessoas, na obediência às leis, na busca do bem comum. E ele é um pessimista do ponto de vista antropológico, né? Ele vai dizer, olha, assim nós deveríamos viver, mas nós vivemos buscando o nosso interesse, tá? Os seres humanos querem sempre o poder, eles mentem, eles faltam com a palavra, né? São ambiciosos. Que quem deixa aquele, ou seja, como se vive, e segue o que deveria fazer, alcança mais rápido sua ruína do que sua preservação. O príncipe, tá? O governante, que se atém àquilo como se deveria viver e não vê como as pessoas realmente vivem, está perdido. Por quê? Porque um ser humano que queira ser bom em todas as situações, é inevitável que seja destruído entre tantos que não são bons. A maioria das pessoas não é boa. Então, se alguém quiser ser bom no meio dos que não são bons, no contexto de pessoas más, ele vai se dar mal. Então ele diz, assim é necessário a um príncipe que deseja conservar-se no poder, aprender a poder não ser bom, imparare a potere essere non buono, aprender a poder não ser bom, em algumas situações. E sê-lo e não sê-lo conforme a necessidade. Tá? Então, ele pode ser bom numa circunstância e aprender a não ser bom quando isso é necessário. Salvar vidas quando isso lhe favorece. Tomar vidas quando isso lhe favorece. Mas qual é a finalidade desse tipo de ação? É a salvação do Estado. Tá? Quando é necessário deliberar sobre uma decisão da qual depende a salvação do Estado, né, não se deve deixar de agir por considerações de justiça ou injustiça, humanidade ou crueldade, glória ou ignomínia. Tá? Se o Estado exige que se minta, que se roube, que se mate, tá? Isso, né, o príncipe não deve se perguntar, tá, se isso é justo ou injusto, se isso é cruel ou é humano, se isso leva à glória, tá, ou à ignomínia. Ele tem que perguntar, isso salva o Estado ou não? Essa é a questão. Então ele diz, deve-se seguir o caminho que leva à salvação do Estado, rejeitando tudo mais, rejeitando todo tipo de consideração moral e jurídica. Né? O caráter instrumental como meio, então, da ação política. Né? Então, ele vai continuar dizendo, né, que a ação tem que ser vista só como um meio que é neutro em relação ao resultado, um meio que é moralmente neutro, ou um meio que a gente neutraliza moralmente. Eu não vou perguntar se a ação é justa ou injusta, se ela é conforme ao direito ou contrária ao direito. Vou perguntar, essa ação leva à salvação do Estado ou não? Então, um príncipe, diz ele, não pode observar todas aquelas coisas pelas quais os seres humanos são considerados bons. Manter a palavra, ser honesto, né, respeitar a palavra dada, sendo frequentemente necessário, para conservar o Estado, agir contra a palavra dada, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião, tá? Contra tudo aquilo que pretende limitar a eficácia da ação política, pretende constranger o governante na busca dos seus resultados. Eu digo assim, ignore todos esses constrangimentos, de uma moral secular, constrangimentos de uma moral religiosa, tá? Constrangimentos de uma moral pública. Qualquer tipo de constrangimento moral, religioso ou jurídico deve ceder diante do imperativo de salvar o Estado. E ele diz, podendo, ele não deve separar-se do bem. Mas ele não está dizendo assim, ó, faça o mal. Tá? Ele está dizendo, olha, se você pode, seja bom, seja honesto, tá? Não minta, não roube, não falte a palavra, não faça guerra, ok?
Mas, se é necessário, ele tem que saber entrar no mal. Saber entrar nel male. Tá? Ou seja, se é necessário a salvação do Estado, é necessário usar de todos os meios disponíveis. Okay? Independente do seu caráter moral, jurídico ou religioso. Que era o caso, né, do século XVI, na Itália. E ele diz: nenhum espírito esclarecido reprovará quem tenha se valido de uma ação extraordinária para instituir um reino ou uma república. Alguém pode ser acusado pelas ações que cometeu, mas justificado pelos resultados destas. Por exemplo, e quando o resultado for bom, como no caso de Rômulo, a justificação não faltará. Então, nenhum espírito esclarecido, o que é um espírito esclarecido para ele? É um espírito consequencialista. Tá? Alguém que não está, digamos assim, limitado por escrúpulos de natureza moral, jurídica ou religiosa. Alguém que pensa somente em termos de resultado. E ele diz, esse espírito, essa pessoa, tá, que tem essa mentalidade, vai justificar o agente político, se ele obteve bons resultados. Por exemplo, o Rômulo matou um irmão, fratricídio, algo sumamente imoral. Mas ele matou o irmão para fundar Roma. Bom, então o resultado justificou a ação. E ele diz, só devem ser reprovadas as ações cuja violência tem por objetivo destruir em vez de reparar. Vejam bem, né? Eu posso usar meios maus, mas os meios maus estão a serviço de fins bons. Por isso que é uma ética. Tá? A violência não pode ser uma violência anárquica, tá? Uma violência caótica. Tem que ser uma violência calculada como um meio para atingir um objetivo bom, um objetivo preciso e bom, que é a salvação do Estado. Tá bem? Então, aqui nós temos um tipo de racionalidade que é uma racionalidade estratégica. Aqui, ou seja, eu devo ater-me ao meio mais eficaz para obter o fim planejado, o fim almejado, o fim visado. E aqui são vários conselhos do Maquiavel, né? Vocês já conhecem alguns deles. E eu simplesmente aqui listei alguns dos conselhos dele, que são conselhos que expressam essa racionalidade estratégica. Calcular meios para tornar previsível a obtenção de fins, né, dos fins planejados. Então, vamos ver os conselhos do Maquiavel. Vejam que ele neutraliza moralmente as ações. Ele está focado inteiramente nas consequências ou nos resultados. E ele diz assim, há de se notar que as pessoas devem ser bem tratadas ou eliminadas. Lembram, né? O Herêncio nas forcas caudinas, né? Ou, né, salva os romanos ou mata os romanos. Tá? A ofensa que se faz a uma pessoa deve ser de tal modo que ela não fique em condições de poder se vingar. O que os samnitas fizeram? Ofender os romanos, né, magoar os romanos, humilhar os romanos e deixar os romanos em condição de se vingar. O que o Herêncio está falando? Ou você trata eles bem e tem eles como amigos, ou tu elimina, porque eles são agora seus inimigos. Mas você não pode deixar o teu inimigo vivo. É isso que o Maquiavel está dizendo. Os males devem ser feitos todos de uma só vez, a fim de se saboreiem menos e ofendam menos. Isso vocês já conhecem, né? Os males é para fazer de uma vez só. Os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de serem melhor saboreados e mais lembrados. Tá? Então, né, você fala aí, às vezes o governo tem um pacote de maldades, um pacote de bondades. Não. Ele pode ter um pacote de maldades, aumentar tributos, cortar benefícios sociais, etc. Mas ele não pode fazer as maldades semana a semana. E não pode ter um pacote de bondades, mais subsídio, entendeu? Isenção de impostos, qualquer tipo de benefício social, não. Isso tem que ser feito aos poucos. Agora, vocês vejam, o que está em jogo para o Maquiavel não é favorecer ou prejudicar. O que está em jogo para Maquiavel é qual é o meio mais eficaz de manter o Estado. Né? E o meio mais eficaz é, se é para prejudicar, prejudica de uma vez. Se é para beneficiar, beneficia aos poucos, porque isso vai legitimar o governo. Tá? Vai conquistar popularidade e vai aumentar o grau de consentimento às ações do governo. O príncipe deve abster-se dos bens alheios, porque os seres humanos esquecem mais rápido a morte do pai do que a perda de seu patrimônio. A perda dos entes queridos, o Maquiavel raciocina assim, né? É algo que o tempo vai diminuindo a dor,
Mas a perda do patrimônio é algo cotidiano. Tá? Todo dia, em todo momento, a pessoa vai lembrar que ela tinha um certo status, um certo nível de vida, um certo padrão, e agora não tem mais. Né? Então, ele diz assim, olha, não toque nos bens alheios. Um outro conselho que ele vai dizer assim, se é para fazer isso, é melhor matar a pessoa. Tá? Se é para tocar na sua propriedade, mate-a, porque ela vai querer se vingar. Tá? Ela não vai esquecer isso. Depois, aquela famosa questão, né? Se é melhor ser temido ou amado. E ele vai dizer, é melhor ser temido do que ser amado. E ele, então, dá o seguinte conselho. O amor é mantido por um vínculo de obrigação, ou seja, um vínculo de gratidão. Né? Você vê um gesto de amor e se sente grato. O qual, por serem os homens malvados, os seres humanos são malvados, é rompido em todas as ocasiões úteis a si próprios. Os seres humanos são ingratos. Eles têm um dever de gratidão para quem demonstrou amor a eles. Mas, quando esse dever de gratidão, né, impede que eles alcancem o seu próprio interesse, eles vão abandonar. Mas o temor mantém-se pelo medo da punição, que é permanente. A causa, tá? A causa do amor é uma causa frágil, fugaz, condicional. Tá? Eu mantenho o meu dever de amor desde que isso seja do meu interesse, não viole demasiadamente o meu interesse. Mas o temor é uma causa incondicional, porque o temor está no príncipe, tá? O temor não está nos súditos, né? Ele não depende dos súditos. Então ele é permanente, ele é incondicional. Tá? Contudo, deve o príncipe fazer-se temer de tal modo que, se não conquiste o amor, evite o ódio, porque podem muito bem estar juntos o ser temido e não ser odiado. Então são três razões. São três elementos aqui que devem ser considerados. O amor, o temor e o ódio. O príncipe pode ser amado e deve ser amado. Ok. Se ele for amado, vai ser legítimo, tá? Melhor. Mas não esqueça, os seres humanos são ingratos e são malvados. Né? Eles não vivem de amor, eles vivem do interesse. Então é melhor, tá? Entre ser amado e ser temido, é melhor ser temido. Mas ele nunca deve ser odiado, porque alguém que é odiado, tá? Ele não tem nenhum modo de permanecer tranquilo. Por quê? Porque o ódio ele impede que a pessoa calcule, né? Quando o governante é odiado, as pessoas, mesmo contrariamente aos seus interesses, tá? A paixão do ódio as consome. E elas vão superar, inclusive, o temor. Né? Elas vão voltar-se contra o governante. E aqui nós mudamos agora a página, e vamos para a última página, e, né, encaminhando o finalzinho da nossa aula. O outro conselho do Maquiavel. Não deve um príncipe prudente manter a palavra dada quando a observância lhe é prejudicial, e quando desaparecerem os motivos que fizeram no prometer. Ou seja, mantenha a tua palavra dada enquanto isso te for conveniente. Né? Quando isso começar a ser pesado, oneroso, desvantajoso, então o príncipe está autorizado por uma ética das consequências, a não manter a sua palavra. E ele diz, se os seres humanos fossem todos bons, esse preceito não seria bom. Se os seres humanos fossem bons, tu tem que manter a tua palavra. Mas porque eles não são bons e não guardariam a palavra contigo, eles também vão faltar com a palavra. Tu, então, não tens de observar a palavra dada a eles. De novo, né? Todo esse tipo, né, de racionalidade estratégica a serviço de uma ética do poder está baseada nesse pessimismo antropológico, né? Nessa visão pessimista do ser humano. Tá? Onde, se os seres humanos fossem bons, você deveria viver segundo a moral, né? Segundo o direito. Né? Mas, no contexto em que eles não são bons, você vai ter que utilizar de meios maus, tá? para alcançar seus objetivos. Outra frase famosa dele, né? Todos os profetas armados venceram e os desarmados se arruinaram. O exemplo dele do profeta armado é Maomé. Né? O profeta desarmado é Jesus de Nazaré. Tá? Os profetas armados se deram bem, os desarmados se deram mal.
Mesmo que para ele não tenha a ver com a mensagem do profeta, né? Se a mensagem de um profeta inclui o sacrifício da própria vida, isso para ele, do ponto de vista político, isso é completamente irracional. Tá? Vencer para ele significa vencer pelas armas, não é vencer pela sua mensagem, ou seja, significa vencer politicamente. Né? Deve-se ter boas armas e bons amigos, mas sempre que tiver boas armas, terá bons amigos. De novo, essa visão antropológica pessimista. Né? Como o ser humano busca sempre a tua vantagem, se você for forte, ele vai procurar a tua amizade. Se você for fraco, ele vai te abandonar. O príncipe deve tomar por modelos a raposa e o leão, porque o leão não se defende das armadilhas e a raposa não se defende dos lobos. Ele necessita, pois, ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para amedrontar os lobos. Aqueles que são somente leão não entendem nada do Estado. Tá? Não adianta só ser leão, ter um exército forte para afugentar os lobos. Tem que saber escapar das armadilhas. Então é necessário também ser raposa. Os seres humanos são tão ingênuos e tanto se sujeitam às necessidades presentes que aquele que engana encontrará sempre quem se deixará enganar. Porque se pode dizer o seguinte, mas se você sempre falta com a palavra, ninguém mais vai confiar em ti. E aqui uma coisa pessimista, né? Há políticos que se reelegem 7, 8 vezes, né? Aqui no Brasil, né? Uma folha corrida criminal imensa, sem cumprir nenhuma promessa. Tá? Como é que eles se reelegem desse modo? Não só no Brasil, mas em todo lugar. Então parece, né, que há um ponto aqui do Maquiavel, né, que parece que nós temos uma tendência de nos deixar enganar. A guerra não pode ser evitada, diz Maquiavel, mas somente adiada, e sempre em benefício de outra. A ideia é mais ou menos o seguinte, né? Nunca tomar meias medidas, mas sempre optar pelas medidas extremas que erradiquem de uma vez por todas o mal que te aflige ou te ameaça, né? Então, se a guerra aparece no teu horizonte, ela não pode ser evitada, tá? Ela vai acontecer. Dado o ser humano como é, violento e perigoso. Mas somente adiada. Mas se você adiar, ou seja, se você não quiser tomar a decisão política, que é a decisão aqui de fazer guerra, né? Se você fugir da decisão, não te engane, tá? Isso vai beneficiar o teu inimigo. Então aqui a gente tem as considerações finais, tá? A aporia da revolução. A ética das consequências, no século XX, ficou muito popular entre os revolucionários, né? Especialmente os revolucionários da linha marxista. Qual era a ideia? Né? A ideia do Marx de que a violência é a parteira da história. A Hannah Arendt vai dizer, o primeiro teórico da Revolução não é o Marx, o primeiro teórico da Revolução no Ocidente é o Maquiavel. É o primeiro a dizer, né, que você, para fundar um Estado, vai ter que utilizar de meios violentos. Qual era a revolução que Maquiavel tinha em vista? Uma revolução italiana, né? Ele dizia, nós temos que expulsar aqueles que ele chamava de bárbaros da Península Itálica, né? Os austríacos, os franceses e os espanhóis. Tá? Então, ele dizendo, olha, esses caras não vão sair com tratados de paz e com declarações de amizade. Eles só vão sair da Península Itálica. Tá? Só haverá um único Estado italiano, porque a Itália está dividida em pelo menos, eram 5 grandes potências na época, né? 5 potências italianas, se eu não me engano, a República de Veneza, a República de Florença, o Ducado de Milão, não, a Península Itálica está dividida em 5 potências, né? O Reino de Nápoles, né? O Estado do Vaticano, o Ducado de Milão, a República de Florença e a República de Veneza. Então você tinha 5, e ele queria unificar a Itália, ou seja, tinha que fazer uma revolução, e tinha que usar de meios violentos. Então a Hannah Arendt tem razão, né? O primeiro teórico da revolução é o Maquiavel. Tá? Usar meios maus para um fim bom. Qual era o fim bom? Expulsar os estrangeiros da Itália, libertar o povo italiano e fundar um único Estado, né? E eliminar essa dispersão, essa pulverização política que eles tinham, né? Dividida em 5 estados. E ele diz assim, só que tem uma aporia à revolução. Qual é a aporia da revolução? A revolução é a utilização de meios maus para um fim bom, né?
Mas quem está disposto? O problema da aporia está no agente que vai empregar meios maus para um fim bom. Vamos ver como é que ele explica isso. Quem é que está disposto a usar meios maus para um fim bom? Então vamos ver. A reforma total e imediata da Constituição Política. Reforma total e imediata é o que nós chamamos de revolução, né? É difícil de realizar, porque para isso os meios ordinários são insuficientes. Pense na situação dele, na situação que você colocou depois, né? Para mudar tudo imediatamente, né? Como é que se faz isso? Se faz por deliberação? Se faz por meios pacíficos? Torna-se indispensável o recurso a métodos extraordinários, as armas e a violência. Como é que foram feitas as revoluções liberais? Como é que você muda uma Constituição de um modo, né, de um modo imediato, né, e de um modo total? Só com meios violentos, né? O que ele chama de métodos extraordinários. Métodos ordinários são a reforma da Constituição, a negociação, a transição, a deliberação. O reformador deve apoderar-se do Estado a fim de poder reformá-lo. Não só os comunistas no século XX, né, mas os liberais no século XVIII e XIX também usaram da violência para fazer as suas revoluções. A gente fica pensando, né, nas revoluções liberais ou naquelas revoluções de 1848, por exemplo, né, que tomaram conta da Europa, só na França que triunfaram. É necessário ser um homem de bem para reformar a vida política. Tá? Ou seja, só alguém que toma, que apodera do Estado e que pode reformá-lo. Mas é necessário ser um homem de bem para reformar a vida política e as instituições do Estado. É necessário um ser humano bom, uma pessoa boa, tá? Para que queira reformar o Estado na direção do bem comum, né? Por exemplo, acabar com o antigo regime, tá? Expulsar uma potência estrangeira. Mas a usurpação violenta do poder pressupõe um homem ambicioso e corrupto. Quantas lutas de libertação no terceiro mundo, né, colocaram o líder do movimento de libertação como um ditador que ficou 20, 30 anos, tá? Ambicioso, corrupto, saqueando e oprimindo o seu povo, expulsou os estrangeiros. Mas agora é a vez dele, né, de assumir a opressão do povo. Por quê? Porque a ideia de usar a violência já depõe contra o ser humano que está disposto a fazê-lo. E ele vai dizer, assim raramente acontecerá que um cidadão virtuoso queira apossar-se do poder por meios ilegítimos, mesmo com as melhores intenções. De novo, a aporia é quem vai usar meios maus para um fim bom? A pessoa boa não quer usar meios maus. Tá? Quem está disposto a usar meios maus vai usar para um fim mau. E também é raro que um homem mau, tendo alcançado o poder, queira fazer o bem, dando boa utilização ao poder que conquistou com o mal. Alguém está disposto a fazer o mal, realizar o mal para alcançar o bem, tá? Provavelmente é uma pessoa má. Né? Quem está disposto a utilizar meios maus é uma pessoa má. A pessoa boa não está disposta a fazê-lo, mesmo para alcançar um fim bom. Quem está disposto a utilizar meio mal, os meios maus, cuidado, né? Provavelmente vai fazê-lo para realizar um fim mau. Né? Vai, como no terceiro mundo, né? Vai expulsar o opressor estrangeiro para ele agora ser o opressor. E aqui nós encerramos